Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. E o assunto de hoje é referente à reencarnação. Veja bem, meus queridos amigos, eu sei muito bem que uma boa parcela da sociedade, embora não frequente a religião espírita, são simpatizantes com a doutrina da reencarnação. Neste caso, vamos ler algumas passagens bíblicas para entendermos de fato se a reencarnação é algo que se deve levar a sério ou é apenas uma mentira imposta pela religião espírita que de espiritual não tem nada. Veja, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz: O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. Nesta passagem bíblica, há o relato que Deus é o único que é imortal. Neste caso, como poderia o homem reencarnar, se ele é mortal? Para poder reencarnar, a sua essência deveria permanecer inalterada? Bom, se a essência do homem, embora a morte do corpo, permanecesse viva, então, neste caso, o homem não seria mortal, e sim imortal. Mas o único que possui imortalidade é Deus, diz as Escrituras Sagradas. Não sou eu que estou afirmando. Veja, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, Paulo afirma: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Veja bem, se a vida do ser humano, sim, a vida espiritual do homem é Cristo, como poderia o homem reencarnar? Neste caso, seria Cristo que estaria reencarnando, porque a vida espiritual do homem é Cristo. Então, neste caso, repito, se o homem reencarnasse, quem estaria reencarnando seria Cristo através do homem, e não o homem em sua essência. Até porque no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz: Fui crucificado com Cristo, disse Paulo, e assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, disse Paulo. Se não era mais o homem Paulo que estava vivo, e sim Cristo em seu lugar, neste caso, repito, se Paulo, neste caso, viesse a reencarnar, quem estaria reencarnando seria Cristo, porque Paulo já estava morto e a sua verdadeira identidade havia sido revestida pela pessoa de Cristo. Está vendo que é impossível o homem reencarnar a nível espiritual, porque o homem não é um espírito. O homem é alma. Alma é carne e sangue, e vocês poderão testificar a respeito do que eu estou afirmando. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 16, aonde diz: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Você não possui um espírito. Você não é um espírito. Você possui o Espírito de Deus que está habitando em você. Neste caso, como poderia o espírito do homem reencarnar em um outro corpo, se o homem não possui um espírito? O espírito que habita no homem é o Espírito de Deus, não o espírito que o homem não possui. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7 diz: E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito de Deus retorna a Deus. O pó retorna ao pó. Na essência, nós somos apenas pó, meu querido amigo, não um espírito. O espírito que habita em nós pertence a Deus, porque este é o espírito que vem do alto. Veja o que consta no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Você não irá retornar ao céu, até que você retorne à terra, porque dela foste formado, porquanto tu és pó, e ao pó tornarás. O homem que ainda não nasceu do Espírito é apenas pó. Veja o que Jesus cita no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7. O que nasce da carne é apenas pó. Mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Por isso disse Jesus: necessário vos é nascer de novo. Para você se tornar um Espírito, você precisa nascer de novo. Neste caso, se você vier a se tornar um espírito, já não é mais você que está vivo, e sim Cristo, porque este é o Espírito de Deus que se chama Cristo. Então, na teoria, quem estaria reencarnando seria Cristo e não você. Não existe reencarnação de homens.
Veja, meu querido amigo, no que consta no livro de Salmos, capítulo 104, versículos 29 e 30, aonde encontra-se o seguinte registro: esconde o teu rosto e ficam perturbados. Sim, Deus esconde o seu rosto e as pessoas ficam perturbadas. Lhe tira o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Você está compreendendo que o homem que ainda não nasceu do Espírito é apenas carne e a carne retorna ao pó? Por isso é necessário nascer de novo? Agora veja, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito é de Deus, não é nosso. A menos que você venha se tornar este Espírito através do novo nascimento. Vou repetir, escondes o teu rosto e ficam perturbados, mas lhes tira o fôlego e morrem, e voltam para o seu pó. Envias então o teu Espírito e são criados, assim renovas a face da terra. Então quem está reencarnando é o Espírito de Deus, porque o Espírito sai do homem e depois retorna em um novo corpo, e ali uma nova pessoa acaba de nascer. Mas não são os homens que reencarnam. Então, é o próprio Espírito de Deus que tem a ver reencarnação com homens. Veja o que consta no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo espiritual e um só Espírito. Há um só Espírito de Deus que vem do alto, entra no homem, sai do homem e retorna para o Pai. Repito, envias o teu Espírito e são criados. E assim renovas a face da terra. E quando o homem retorna ao pó, este Espírito volta a Deus que o deu. Porque existe apenas um único Espírito. O Espírito de Deus que se chama Cristo. Por isso disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque é o mesmo Espírito de Cristo que estava nos homens naquelas gerações. É o mesmo Espírito de Cristo que se encontra em nós. O Espírito do Deus vivo, que se chama Cristo. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28, diz: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Estamos falando do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, ele vem do Pai e retorna para o Pai. Veja, o próprio Jesus cita no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. O Espírito de Deus, ele vem sobre os homens. E quando o homem morre, ele retorna para o Pai. Um único Espírito, que é o Espírito de Deus. Você consegue compreender este mistério, meu querido amigo? Veja, até porque no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. O primeiro Espírito e o último são um só, o Espírito de Deus. Não existe o espírito do homem, porque o homem é alma vivente. A alma vivente é a carne, esta consciência viva. A partir do momento que este corpo morre, não existe mais alma. O pó retorna ao pó, meu querido amigo. Alma não é um ser espiritual. Se fosse um ser espiritual, que necessidade haveria de você nascer do espírito? Neste caso, quem reencarna é o Espírito de Deus em outro corpo, e não o homem. O ego, sim, esta personalidade humana é desfeita quando o corpo retorna para o pó da terra. Neste caso, quando o espírito, sim, reencarna em teoria, então outro homem é formado. Não é o mesmo, não é o mesmo ego, não é a mesma consciência, não é a mesma personalidade. O Espírito de Deus é o mesmo. O ser humano não. Então, existe um único ser, o ser de Deus, que é eterno, se desdobrando através de todos, meus queridos. Porque Deus está em todos, age por meio de todos. Sim, um único Espírito se desdobrando através de todos nós, desde o princípio da criação. O Espírito de Deus, ele sai do corpo do homem quando o corpo retorna ao pó. E quando outro homem nasce, eis o Espírito sendo enviado da parte de Deus. Em teoria, preste atenção, reencarnação existe para Deus, mas como Deus é um em todos, então nunca houve reencarnação, meu querido amigo. Porque Deus é tudo, Deus abarca tudo e todos.
Não existe presente, passado e futuro. Tudo é uma única coisa para Deus. Reencarnação existe do ponto de vista do homem. Sim, aplicado pelo sistema religioso da doutrina espírita. Os homens não querem morrer, então inventaram a reencarnação. Jesus não teria dito necessário vos é nascer de novo? Sim, Jesus não teria afirmado que é necessário nascer do Espírito? Se você fosse eterno, era só esperar reencarnar e a vida daria sua própria continuidade, mas não. É necessário se tornar um espírito para que a morte seja tragada pela vida. Sim, você precisa derrotar a morte, vindo a nascer de novo, porque não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Por isso é necessário nascer de novo, ser gerado pelo Criador, para se tornar um filho de Deus. Como Deus é eterno, assumindo a natureza espiritual de seu filho, que é Cristo, automaticamente você e Deus irão se tornar um só. Está dado o recado, um abraço a todos e até o próximo vídeo.